Nós vamos ficar aqui e estudar juntos a palavra do Senhor. Louvado seja Deus por isso, né? Lembrai-vos da mulher de Ló. Você pode dizer isso para quem está do seu lado? Lembrai-vos da mulher de Ló. É o tema da nossa aula hoje. E é um versículo, né? Esse texto é um versículo, essa advertência que Jesus faz aos seus discípulos, é uma advertência também para nós nos dias de hoje. E temos aqui um outro versículo que está em Filipenses capítulo 3, versículo 13 a 14, em que Paulo diz: esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esquecendo-me das coisas que ficam para trás. Há um momento na vida da gente em que nós precisamos esquecer daquilo que ficou para trás, da nossa vida que ficou para trás quando nós andávamos sem Jesus. E colocar os olhos fixos em Jesus e daí para frente só olhar para Ele. Muitas mulheres, elas foram lembradas na Bíblia. E nós temos algumas, né? Vou citar apenas algumas. Jael foi aquela mulher que matou Císara, que era o comandante do exército do rei de Canaã. E ele oprimia todos os israelitas. Então, Jael foi a mulher que matou esse homem, libertando assim o povo de Deus. Débora era uma juíza, profetisa, julgava Israel naquela época. A única mulher profetisa. Raabe, se nós fôssemos olhar sobre a ótica da sociedade na época, ela não seria digna de ser lembrada, nem ser reconhecida em momento algum na palavra de Deus, mas ela foi citada por ter acolhido os espias e também é citada na genealogia de Jesus. Olha a bênção que essa mulher recebeu. E nós temos Ana, Ruth, Priscila, Dorcas, Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena, muitas outras. Temos Jezabel, que foi a esposa do rei Acabe, citada pelos seus atos más. E hoje nós vamos ver essa mulher que lá no Novo Testamento, no livro de Lucas, Jesus adverte os apóstolos: lembrai-vos da mulher de Ló. E para a gente conhecer bem a mulher de Ló, eu gostaria, né, de comentar alguns dados sobre o seu marido, porque a Bíblia nem fala o nome dessa mulher. Por isso nós vamos chamá-la agora de Senhora Ló, tá? É a Senhora Ló. A Bíblia não fala o nome dela, ela vai ser a Senhora Ló. Então, nós precisamos, para conhecer a vida da Senhora Ló, nós precisamos entender um pouquinho sobre o seu marido, de onde ele veio, qual a importância que ele teve nos escritos da palavra de Deus. Então, eu coloquei aqui, né, contando a história. Era uma vez um homem que se chamava Terá. Terá casou-se e teve 3 filhos: Arã, Abrão e Naor. Arã foi pai de Ló, Abrão foi pai de Isaque e Naor foi pai de Rebeca. Teve outros filhos também, mas Rebeca eu coloquei ali em destaque porque Rebeca veio a casar-se com o seu primo Isaque, né? Acontece que Terá e Abrão e toda a sua família, primeiro citando, Arã faleceu, morreu, né? Arã morreu e Ló, o filho órfão, ficou sobre os cuidados de Abrão. E Abrão começou a cuidar daquele menino com a sua esposa Sara, e quando eles receberam um chamado de Deus para sair da sua terra, da sua parentela, e ir para uma terra onde Deus lhe mostraria, Deus chama Abrão para sair da influência da cultura da época, da influência da cultura religiosa que o cercava, e seguir para uma terra onde ele seria abençoado, engrandecido, se tornaria o pai de uma grande nação.
em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra, e isso chegou até nós. E Ló foi com ele. Então, nós temos aqui um mapa mostrando aqui, ó, onde ficava a Babilônia. Abraão saiu daqui, ó, da Babilônia. Não está funcionando a luzinha. Saiu de Ur, né, na região aqui da Babilônia, da Caldeia. Se dirigiram até Harã. Nessa viagem foi Sara, foi Ló, foi Terá. Quando chega lá em Harã, Terá morre, né? O avô de Ló, o pai de Abrão, morre. E depois Abrão continua a sua viagem até a terra onde Deus tinha mandado ele ir, que era a terra de Canaã. Nós temos ali a cidade de Jerusalém. Nesse outro mapa, nós temos aqui situado, vocês podem ver aqui, ó, a cidade de Sodoma, né? Nesse aqui, ó, está escrito aqui, ó, Gomorra e Sodoma. Tá vendo? Bem na região onde hoje é o Mar Morto, né? O Mar Morto. E logo ali à frente, nós temos a cidade de Hebrom. Esse pedacinho aqui, esse mapa aqui é um pedacinho daquele lá ampliado. Lá em cima, ó, Hebrom. Aqui está só ampliado um pedacinho para vocês poderem ver direito. Hebrom está ali, ó, debaixo da palavra Macpela. Sodoma, Gomorra, Hebrom lá em cima. Só para vocês entenderem. Em determinado momento da história, Abraão e Ló, né, chegaram à conclusão de que as terras onde eles estavam pequenas, para o tanto de rebanho que eles possuíam. Não era suficiente para sustentar o rebanho que eles tinham. E começaram a haver confusões entre os pastores dele, por causa de pasto, para onde levaram o boi, né, os animais a pastar. Então, Abrão permitiu que o seu sobrinho Ló escolhesse para onde ir. Ô Ló, você escolhe, embora pela história, nós sabemos que o direito de escolha era de Abraão, né? O chamado foi para Abraão, ele era o mais velho e tudo mais. Quando Ló olhou para as campinas do Rio Jordão, porque vocês estão vendo ali, né, aqui, ó o Rio Jordão passando aqui, ó, Sodoma, Gomorra estava mais para cá. Quando ele olha, falou, eu vou para as campinas. Campina é um lugar bom para criar gado, não é? Mais fácil. Eu vou para as campinas, ao longo do Rio Jordão. Vou armar minhas tendas lá, perto da cidade de Sodoma e da cidade de Gomorra. E Abrão, então, vai para as planícies de Manre, que é onde está a cidade de Hebrom. E enquanto essas coisas iam se organizando na história, paralelamente foram acontecendo alguns conflitos. E entre os reis que moravam ali na região. Porque quando eles entram na terra de Canaã, a terra de Canaã não estava vazia. Havia vários povos nessa terra. Reis diversos, né, que cercavam a terra também. Então, em determinado momento, alguns reis se uniram e lutaram, e nessa luta eles levam Ló, e os reis, aqueles que tinham lutado ao lado de Ló, levam eles cativos, presos, roubam tudo deles, levam as mulheres, né? Leva todas as coisas, e Abrão, que morava ali nas planícies de Manre, não muito distante, quando ele ouve falar disso, do infortúnio que tinha sobrevindo sobre a vida do seu sobrinho, o que é que ele faz? Ele montou um pequeno exército, diz a palavra de Deus, que com cerca de 300 homens, ele monta esse exército, ataca esses reis, resumindo a história, né? Abraão libertou Ló, as suas mulheres, seus servos, seus bens, e Ló volta para casa com tudo o que ele tinha. Só a partir daí, da vida de Ló, é que começa a aparecer a senhora Ló, a mulher de Ló. Então, quando a família dele morava ali na cidade de Sodoma, 3 anjos, né, foram visitar Abraão. E esses 3 anjos falaram com Abraão que eles estavam ali de passagem,
né, descendo ali, ó, iam chegar à cidade de Sodoma. E fala, Abraão então intercede, nesse momento ele se torna um intercessor, aquilo que nós precisamos ser constantemente na nossa vida, alguém que intercede, que ora pelos outros. Então Abraão intercede por ele e acontece aquela história, Senhor, se tiver 50, se tiver 40, se tiver 30, 25. E Deus fala assim, olha, não tem justo naquela cidade, não tem ninguém, você vai lá e tira só, né? Nós vamos lá e vamos resgatar somente a vida de Ló e da sua família. E aqueles homens chegam à cidade de Sodoma, são recebidos por Ló, porque Ló estava à porta da cidade. Ló recebe aqueles homens, cearam na casa de Ló aquela noite, e já se preparavam para viajar no dia seguinte, quando de repente cerca a casa, procurando, né, os visitantes, diversos homens. Diz a Bíblia que eram homens jovens e homens mais velhos. Procurando aqueles homens, tamanha era a perversão dos homens da cidade de Sodoma e Gomorra, que eles batiam a porta e queriam que Ló colocasse para fora aqueles 3 homens, para que eles pudessem se deitar com eles. Não é assim que a Bíblia fala, conforme era o costume pecaminoso deles. Então Ló ficou desesperado, porque naquela época você colocar alguém dentro da sua casa era totalmente responsabilidade sua, você tinha que cuidar daquela pessoa, zelar por aquela pessoa. E Ló chega a oferecer as suas 2 filhas virgens para colocar para fora, para que aqueles homens não fossem molestados, né? Os 3 visitantes, as 3 visitas que estavam na casa dele não fossem molestados por aqueles homens. E então os anjos, né, falam com ele, né, e aí cegam, né, aqueles homens que estavam do lado de fora, de modo que eles não puderam encontrar a porta de entrada. E orientaram Ló que juntasse a sua família, incluindo a sua esposa, as suas filhas e os seus futuros genros, que eram os pretendentes das filhas, porque o Senhor iria destruir a cidade de Sodoma e a cidade de Gomorra. Os pretendentes das filhas de Ló não levaram a sério o que ele lhes tinha dito, né? E os anjos então tomam Ló, a senhora Ló e as suas 2 filhas, levam eles para fora da cidade, adverte-os que eles não poderiam olhar para trás. Vocês sigam em frente e não olhem para trás. Nós temos essa advertência na Bíblia em relação à nossa vida. Nós conhecemos Jesus, sigamos em frente e não olhar para trás. O pecado que para trás ficou, não é? Ele foi perdoado por Jesus Cristo na cruz do Calvário. As práticas que para trás ficaram, elas não devem retornar à nossa vida. Nós não devemos ter prazer nelas mais. E quando, né, eles saem, né, não poderiam interromper a fuga, para que não morresse, e eles vão para os montes. E conta o texto, isso está registrado em Gênesis, capítulo 19, conta o texto que o Senhor fez chover fogo e enxofre sobre a cidade de Sodoma e Gomorra. Se fosse no mundo de hoje, nós falaríamos que foi uma bomba atômica que foi detonada naquele lugar. Porque a cidade ficou totalmente destruída, né? Totalmente destruída. E tudo que nela havia, todos os animais, todas as pessoas, todas as plantas, realmente uma bomba atômica. Deus mandou do céu fogo e enxofre e destruiu aquele lugar. Então, apesar da Bíblia não revelar muito a respeito da vida dessa mulher, ela tem lições importantes, preciosas para nos ensinar sobre o caráter de uma mulher e a influência dela na família. Só que nós vamos trazer isso para nós, servos de Deus, né? Sobre o nosso caráter como servos de Deus, tanto homens como mulheres de Deus, e a nossa influência, o que nós podemos fazer em prol da nossa família. Então, nós já sabemos que o marido dela era Ló, sobrinho de Abraão, o homem escolhido para formar uma nova nação, que abençoaria todas as famílias da terra na posteridade, e pessoas privilegiadas.
tanto Ló como sua esposa, porque eles tiveram o privilégio de andar com Abrão, não é? Um homem que vivia, tinha uma intimidade com Deus, ele tinha relacionamento com Deus. Deus tinha falado: abençoarei os que te abençoarem. Ló andava com Abrão, ele era um abençoado do Senhor, né? E ainda falou com ele: ó, por meio de você, Abrão, eu vou abençoar todas as famílias da terra. Se o comportamento de Ló tivesse sido outro, a família dele teria sido abençoada também pela bênção que era derramada sobre a vida de Abraão. Cada lugar que Abraão passava, ele construía altares. Em cada parte do seu trajeto. Quando você lê o livro de Gênesis, você vê Abraão passando por diversos lugares, adorando a Deus, construindo altares de adoração a Deus. E esse relacionamento de Abraão vivido com Deus proporcionou à senhora Ló a oportunidade de desfrutar das bênçãos divinas junto com a sua família. E aí a pergunta fica para nós, né? Nesse momento, de que maneira você e sua família têm se relacionado com Deus? De que forma você, seu esposo, sua esposa, seus filhos têm se relacionado? O que fazem juntos para manter esse relacionamento com Deus? Esse relacionamento faz de vocês uma bênção para outras famílias? Nós fomos chamados para servir, para abençoar, não é? E nós, como famílias, nós temos que abençoar outras famílias, aqueles que estão ao nosso redor, que são nossos parentes, que são nossos vizinhos, que caminham conosco, não é? E no que nós podemos melhorar? Eu gostaria que nós pensássemos nisso nessa manhã, no que podemos melhorar como família nesse relacionamento. E essa mulher, gente, apesar dela ter visto o agir misericordioso de Deus em várias ocasiões, ela não percebeu a providência divina novamente sendo derramada sobre o seu lar. A palavra de Deus nos diz que a misericórdia de Deus, ela não depende da percepção humana para se revelar. Deus é misericordioso. Lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 22 e 23, diz o seguinte: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as misericórdias do Senhor, elas não têm fim. Olha que coisa linda, não tem fim. Elas são novas a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Você pode dizer glória a Deus por isso? Quando você acordou hoje, quando você saiu de casa com a sua família, havia uma porção nova da parte de Deus, de misericórdia, de fidelidade, se renovando sobre a sua vida e sobre sua família. E é essa graça, essa misericórdia de Deus, que não nos deixa ser consumidos. Porque se Deus fosse olhar para nós, há muito nós teríamos sido consumidos, como diz o salmista. E essa mulher, ela viu, não é, a misericórdia de Deus em diversas ocasiões. Ela presenciou isso na vida de Abraão. E em relação a ela também, ela viu isso, a misericórdia, mas ela não conseguiu perceber. Mas Deus é tão grande que às vezes, mesmo nós não percebendo que Deus está presente, que a misericórdia de Deus está se renovando, está se fazendo nova, Deus continua a cada manhã derramando porção nova de misericórdia sobre nós. Coitado do meu servo, eu tenho a impressão que Deus deve falar assim, né? Coitada da Georgia, não entendeu nada hoje, mas amanhã é outro dia, eu vou fazer de novo. Né? Amanhã ela pode entender, amém? Graças a Deus por isso, não, meus irmãos? Louvado seja Deus por isso. Então, Deus foi misericordioso com essa mulher, mais uma vez, livrando tanto a vida dela como das suas filhas da desonra. Porque imagina o que Ló queria fazer: pegar suas duas filhas virgens e colocar para fora da casa. Ainda falou com os homens: ó, vocês podem usá-las até o nascer do sol. Né? É uma coisa que a gente não vai entender nunca, né? Por causa da nossa cultura, né? Então, Deus livrou
a família dela. Deus guardou, Deus protegeu. Não apenas isso. Quando Deus estava para destruir as duas cidades, os anjos pegaram pelas mãos, meus irmãos, igualzinho Deus faz com a gente. Vocês não estão entendendo, vocês estão demorando, não é? Vocês não estão conseguindo entender, vem cá. Pega eles pela mão e leva. Olha o cuidado, o amor de Deus. Deus pega eles pela mão. O anjo do Senhor pega pela mão e leva para fora da cidade. Seu marido, a mulher e as filhas. Noutra expressão da sua misericórdia. Era mais uma expressão da misericórdia. Mas, infelizmente, ela não gostou de ser forçada a sair da cidade de Sodoma. E olhou para trás. E no que ela olha para trás, aquele olhar para trás, significou desobediência a Deus, não é? Tem uma musiquinha que a gente canta com as crianças que diz assim: escute agora, essa história é da mulher que se deu mal. Olha só porque olhou para trás. Você acha que é um só? O que dá a entender a gente aí quando fala só por quê? Que o erro dela foi o quê, meus irmãos? Desse tamanhozinho. Por que Deus fez isso? Só porque ela olhou para trás. Só porque olhou para trás. Né? E eu já cantei essa música com meus netos. Eu falei assim, olha, não foi só porque não. Ela olhou para trás. Quando ela olhou para trás, foi desobediência a Deus. Quando Adão e Eva olharam para trás, desobedeceram a Deus, não é? Eles pagaram o preço, trouxeram o pecado sobre toda a humanidade. Quando Acã entra na tenda lá, Deus tinha falado que não era para pegar nada. Acã só pegou uma capa, só pegou uma barra de ouro. Não é um só por quê. É desobediência a Deus. E as nossas desobediência, a origem, o pecado original fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então, quando a gente lê lá esse texto, lembrai-vos da mulher de Ló, lá em Lucas, capítulo 17, Jesus foi arguído ali pelos fariseus. Os fariseus cercaram Jesus e perguntaram a ele, quando o reino de Deus virá? Quando o reino virá? E Jesus responde para eles, lembrai-vos da mulher de Ló. E quando Jesus fala, o objetivo foi advertir aqueles homens para que estivessem prontos, preparados para a vinda do reino de Deus, que será como um relâmpago, não é assim que a Bíblia diz? Será tão rápido que a gente não conseguirá nem perceber, instantaneamente, não é? Ilumina o céu. Então a vinda de Deus, também em Lucas 17, é comparada ao dilúvio, como foi nos dias de Noé, né? Como foi na destruição de Sodoma e Gomorra, nos dias de Ló, porque será uma coisa muito rápida, não é? E na história da senhora Ló, nós temos aí uma palavra para aqueles que são salvos e para aqueles que estão perdidos. Para os perdidos, que abram seus olhos, Jesus vai voltar. Lembrai-vos da mulher de Ló, ela olhou para trás, ela desobedeceu a Deus e ela se tornou uma estátua de sal. Para os salvos, né? Lembrai-vos, né? Esse dia virá, não é? Essa mulher era privilegiada nos seus relacionamentos, entrou na única, né, família que servia ao Deus verdadeiro. Era a única família daquela época. Deus chama para dali de Abraão formar o quê? O seu povo, a sua nação. E ela estava ali nessa família. A intimidade de Abraão com Deus era nítida. E lá em Tiago, capítulo 2, versículo 23, diz assim, cumpriu-se assim a escritura que diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Ela andava com um homem que era amigo de Deus. Ela tinha visto os altares edificados, tinha visto a adoração a Deus, viu Deus livrar Ló da morte, quando os reis o capturaram. Porque o que acontecia com os reis que eram capturados? Eles eram mortos, a primeira coisa que eles faziam era matar os reis. Mas Abraão resgata
né? E ela teve oportunidade de andar com esse homem que era o pai da fé. E Ló também, ele era um homem de muitos fracassos espirituais. Mas apesar dos seus fracassos, a palavra de Deus nos diz que ele era um homem justo. Se você abrir sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 2, versículos 6 a 8, nós vamos encontrar o seguinte texto. Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, tornando-as exemplo do que acontecerá aos ímpios. Mas livrou Ló, homem justo, que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais. Pois vivendo entre eles todos os dias aquele justo se atormentava em sua alma justa por causa das maldades que via e ouvia. O pecado das pessoas incomodava Ló? Incomodava. Mas Ló exercia alguma influência sobre a vida das pessoas que estavam ao seu redor? Não. Infelizmente não. Então nós precisamos pedir a Deus que nos dê graça, sabedoria e condições de não só ficarmos incomodados com as coisas que estão acontecendo nesse mundo, porque nós temos vivido dias parecidos como os dias de Noé e como os dias de Sodoma e Gomorra, né? Por isso cremos que a volta do Senhor está próxima. Você crê nisso, meu irmão? Está próxima. O Senhor está às portas, né? Então nós precisamos pedir a Deus condições de não ficarmos só boquiabertos com isso, mas de sermos intercessores, de sermos exemplo de vida, exemplo de pessoas que amam a Deus de verdade, que não se contaminam com os costumes desse mundo. E nós sabemos que é a fé em Cristo que nos salva. Contudo, os nossos relacionamentos ao redor, aquelas pessoas que nos cercam, elas podem nos levar a ter um encontro mais próximo com Deus, ou elas podem nos levar a afastar de Deus. Aquelas pessoas com as quais convivemos. E a senhora Ló teve oportunidade de andar com um homem, com pessoas, não é, que poderiam tê-la aproximado do Senhor. Mas ela foi oscilante, ela vacilou na fé, né? E nós precisamos pedir a Deus que não sejamos assim, porque ela foi uma mulher influenciada pelo seu querer, pela sua própria vontade, vulnerável, suscetível às influências, tendenciosa. Há pessoas que são assim, tendenciosas a satisfazer as suas inclinações carnais. Nós nos convertemos e muitas coisas ainda ficam na nossa vida. E em muitos momentos da nossa vida, nós teremos essas inclinações, essas tendências a voltar atrás. Essas vontades que a gente tinha quando a gente estava lá no mundo. Mas agora, a palavra de Deus nos fala que vocês são nova criatura, não é bom que assim se faça. Se vocês estão, né, o apóstolo Paulo fala isso, vivendo uma vida com Deus, Pedro também fala, nós somos novas criaturas. E nós devemos olhar para frente, levar uma vida nova, uma vida com Jesus, né? Esquecendo as coisas que para trás ficaram. E não permitindo, porque as vontades muitas vezes virão, a inclinação da carne virá, muitas vezes vai brotar vulnerabilidade em nós, não é? Somos suscetíveis a influências, mas nós precisamos ficar firmes, né? Mas essa mulher preferiu voltar para o que estava perdendo, a contemplar aquilo que ela iria ganhar. Ela não olhou para o lugar onde o anjo tinha mandado que ela fosse. Ela preferiu voltar para trás. Talvez curiosidade também demais, né? Nós precisamos aprender a não ter curiosidade às coisas do mundo, não é? Muitas vezes aqueles que são jovens falam assim, mas vocês adultos já experimentaram tantas coisas, já passaram por tantas coisas, eu tenho que experimentar para eu saber. Não. A Bíblia, tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. As coisas certas e as coisas erradas. Sábio é aquele que aprende com o erro dos outros, que não precisa errar para poder aprender. Que nós sejamos assim.
E nós temos aí, no Salmo 119, versículo 37, o salmista falando: desvia os meus olhos, olha a oração dele, das coisas inúteis, faz-me viver nos caminhos que traçastes. Senhor, desvia os meus olhos daquilo que é inútil, daquilo que é perda de tempo, daquilo que vai me fazer perder tempo. Às vezes eu poderia estar lá na frente, mas meus olhos estão em coisas inúteis e coisas que não estão valor. E eu vou andando, e o tempo que eu poderia, olha o povo de Deus no deserto, poderia ter chegado rapidamente à terra prometida, mas teve que andar 40 anos, olhos em coisas inúteis, né? Faz-me andar no caminho que traçaste. Você crê que Deus tem um caminho preparado para você? Tem, mas muitas vezes nós nos desviamos, traçamos outros caminhos, tomamos atalhos, que nem sempre dão certo. Então, lá em Jeremias também, capítulo 17, 9 a 10, diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, olha só, e perverso, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Então, Deus conhece o nosso coração. E nós vamos receber segundo o fruto que? Dos nossos caminhos, das nossas escolhas. Daquilo que nós escolhemos, dos frutos das nossas ações. Tem gente que planta, não é? Abacate e quer colher manga. Não dá certo. Nós recebemos, a palavra nos diz aqui, ó, né? Segundo os nossos caminhos e segundo o fruto das nossas ações. Então essa mulher, ela tinha um coração dividido entre Deus e o mundo, igual a tantos que quase se salvam, e outros que começam bem e acabam mal. O importante não é o início, começar bem, o importante é como você vai terminar. Nós precisamos terminar bem. O bom é que a gente comece bem, e vai andando bem, vai subindo degrau por degrau, até nos encontrarmos com Jesus. Mas se em alguns momentos houverem alguns percalços, descer um degrau, há oportunidade de subir de novo, de subir os degraus de novo. O triste é quando a gente desce os degraus na hora que não tem mais jeito, né? Na nossa hora final, que nós estejamos prontos para esse dia. Então, a figura da mulher de Ló é a figura de alguém que tem uma mente mundana, uma mente carnal, que só busca os seus próprios interesses sem jamais importar com a sua alma. Champlin, um dos grandes teólogos, disse, né, essa frase. A figura da mulher de Ló, ela representa, a figura que a mulher de Ló representa é a figura de alguém que tem a mente mundana, carnal, que só busca os seus próprios interesses sem jamais importar com a sua alma. Igual aquele moço louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que você tem aí guardado, preparado, o que você vai fazer? Isso aí vai salvar a tua alma, não é? Lá em Lucas 21, 34, diz assim: tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira, ansiedades da vida, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. Tenham cuidado. Mateus 13, 22. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação dessa vida, o engano das riquezas, o sufocam, e ele se torna infrutífero. Então essa mulher, gente, ela teve a chance de se render a Deus, de mudar a sua vida para que ela fosse salva, mas ela ignorou todas as chances que ela tinha, olhou para trás, porque ela não acreditava que aquela palavra se cumpriria. Você acha que se ela tivesse certeza mesmo no coração que aquela palavra se cumpriria, se ela já soubesse, né, ela iria olhar para trás? E muitos hoje andam como essa mulher,
né? Não tem certeza, eu não tenho muita certeza se Jesus vai voltar, não. Já escutei muita gente falando assim, nossa, desde que eu sou pequeno eu escuto que Jesus vai voltar, até hoje ele não voltou, por que ele vai voltar agora, logo agora, que eu estou fora? Não é? Mas nós não sabemos, né? Então não olhe para trás, não olhe para trás. Cuidado, aquela mulher virou uma estátua de sal, mas nós temos outras coisas para perder, que é a nossa vida eterna e a nossa salvação. Pastor Hernandes Dias Lopes coloca, onde quer que o seu olhar esteja direcionado, fixo, determinará o caminho que os seus pés seguirão. Onde o nosso olhar estiver fixo, né, direcionado, aí o nosso pé vai traçar esse caminho. Aquele gesto dela, aquele olhar dela, pode parecer para nós algo muito insignificante, mas ele revela uma desobediência interior. Uma desobediência interior. Quando ela olha para trás, ela demonstrou a sua incredulidade, a sua soberba, né? Eu sei mais, eu não acredito que isso vai acontecer, né? Eu não acredito, eu não creio que Deus vai destruir a cidade de Sodoma. Não acho que Deus está falando sério com isso, de destruir uma cidade. Então, seus olhos se voltaram para onde estava o seu tesouro. Onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. E o problema dela é o problema de muitas pessoas hoje em dia. Simplesmente fizeram profissão de fé, estão dentro da igreja, gostam da convivência social dentro da igreja, tem muitos amigos dentro da igreja, mas nunca nasceram de novo. Nunca tiveram um encontro pessoal com Jesus. Fazem parte de uma igreja local, mas não fazem parte da igreja universal, da igreja que vai se encontrar com Jesus. Porque muita gente que está sentado nos bancos das igrejas, nos altares das igrejas, de uma igreja local, quando Jesus voltar, eles não vão formar essa igreja universal, não vão estar presentes no chamado do Senhor Jesus. Então há uma diferença muito grande em você afirmar ser crente e você ser um salvo em Jesus Cristo. Tem uma diferença muito grande entre o falar, entre o você falar e entre o ser realmente. Então, nós vivemos no mundo, mas o nosso olhar deve estar direcionado para o céu. Lá em Lucas 9, fala assim, ninguém que tem posto a mão no arado e olhe para trás é apto para o reino de Deus. Ninguém que pôs a mão no arado e olhe para trás é apto para o reino de Deus. É muito sério, não é, meus irmãos? Isso é muito sério. Então, hoje nós vemos cristãos professos, pessoas que professam a fé, que querem se vestir, que querem agir, que querem andar, falar como o mundo. Pessoas que dizem que conhecem Jesus, mas agem como os não salvos ao seu redor. O que eles estão fazendo é brincar com o pecado. Brincar com o pecado, tratando o pecado como um bichinho de estimação. Dorme em pecado, acorda em pecado, alimenta o pecado. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Tiago 4,4 diz, adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, far-se-á inimigo de Deus. Então o pecado na nossa vida ele tem que ser tratado cedo e radicalmente. Nós não podemos deixar que o pecado se estabeleça. Nós temos sempre que estar fazendo faxina na nossa mente, no nosso coração, confessando os nossos pecados, pedindo a Deus que perdoe os nossos pecados. Lá em Mateus capítulo 5, versículo 29 a 30, diz assim, se o teu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do corpo do que todo o seu corpo ser lançado no inferno. Se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir com todo o seu corpo para o inferno.
Então tem um monte de gente que não está nem aí, que responde assim mesmo: eu não estou nem aí. Anda em pecado por anos, mas um dia o juízo certamente virá. Estão dentro das igrejas, mas o dia em que não haverá mais oportunidades, ele chegará. Não vai haver mais chamada ao arrependimento. E essa mulher se tornou uma estátua de sal. Imediatamente o juízo de Deus caiu sobre ela. E não teve retorno, meus irmãos. Não teve. Deus é bom? É. Deus é justo? É. Deus é misericordioso? É. Não é? Muita gente anda com essa: mas Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus não vai permitir isso. Mas Deus permitiu. Ela virou uma estátua de sal. E ali ela ficou. Não é? Só que sobre nós, o homem hoje, né, o castigo não é mais tornar uma estátua de sal. O castigo é a condenação, o quê? É uma eternidade no inferno. Falamos verdade, é isso. Uma eternidade no inferno. Salmo 9:17. Os ímpios serão lançados no inferno e todas as gentes que se esquecem de Deus. Tem pessoas que parecem não conhecer pessoas que estão dentro das igrejas que parecem não conhecer esses versículos. Os ímpios serão lançados no inferno e todas as gentes que se esquecem de Deus. Nós estamos aqui de passagem, gente. Tudo vai ficar aqui. Nada tem valor, né? Não dura muito. A vida é muito estranha, né? Ontem eu fui num velório de uma moça de 30 anos, saí de lá, fui para um aniversário de uma de 80. Né? Que bênção que a irmã fez 80 anos. Glória a Deus, né? Por isso, chegou lá, também quero chegar. Né? E ainda seguindo o exemplo dela, que é maravilhoso. Mas você vê uma moça jovem com 30 anos partir, choca a gente, mexe com o interior da gente, né? E mostra para a gente que nós estamos aqui de passagem. É tudo muito rápido. E nós não sabemos em que momento nós vamos enfrentar essas coisas. E nós precisamos estar prontos para nos encontrarmos com Jesus. Então nós precisamos parar de ficar repetindo o que Deus entende. Ah, Deus entende. Ah, Deus entende. Deus entende a minha vontade. Deus entende que eu não tenho força. Deus entende que eu não aguento vencer isso. Deus entende que isso está arraigado. Irmãos, Deus é Deus de amor, mas Deus é Deus de justiça e a justiça dele virá. No tempo certo, virá. Deus entende realmente. Mas santidade não é coisa do passado. Santidade é para os dias de hoje, é tema bíblico atual. E o Senhor nos adverte: lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló. Então nós precisamos pensar nisso. É imprescindível blindar o nosso coração contra as raposinhas do mundanismo. Vocês concordam com isso? Tem muitas raposinhas nos rondando. Acima de tudo, guarde o seu coração. Provérbios nos diz, porque é dele que depende toda a sua vida. É preciso sujeitar o coração ao controle de Deus. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes, não confie no seu próprio entendimento. É possível manter o coração puro se nós estivermos em Cristo. Então, muitos vivem presos às coisas, a lembranças, ao passado, a pecados, a sentimentos, comportamentos negativos que paralisam a nossa vida, nos impedem de seguir à frente, de avançar, de progredir. E muitos imersos ainda nesse sentimento de autocomiseração, né, autopiedade, vão encontrando desculpas a cada dia para serem como são. Para de dizer que Deus entende. Para de dizer que Deus entende. Deus também é justiça. E essa mulher foi citada por Jesus como ilustração no discorrer sobre a vinda súbita do reino de Deus. Ele virá. Então isso nos aponta a tendência do homem em resistir a obedecer a Deus, a confiar nos planos de Deus. E a sua resistência a abandonar algo
de que de certa forma é prazeroso, a fez perder o verdadeiro foco da vontade perfeita, boa e agradável de Deus para a sua vida. A vontade de Deus é que a senhora Ló estivesse com Abraão, com Ló e com as suas 2 filhas nos montes, construindo uma vida nova. Essa era a vontade de Deus para a vida dela. Então, nós precisamos nos transformar pela renovação da nossa mente. É o que diz Romanos 12. Nós lemos tanto esse versículo, gente. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável do Senhor. E eu trouxe aqui... Eu trouxe aqui um pouquinho sobre isso. Muita gente hoje tem buscado ajuda, né, nos psicólogos, para você ver como que Deus quer que as pessoas hoje descobrem até as coisas que estão na Bíblia. A psicologia cognitiva comportamental se utiliza deste problema, se utiliza desse princípio em suas abordagens terapêuticas, partindo da premissa desse princípio em relação à nossa mente. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, renovando a nossa mente. A psicologia cognitiva comportamental se utiliza desse princípio, partindo da premissa de que a atividade cognitiva, quer dizer, a atividade mental, ela influencia o comportamento e que ele pode ser modificado e alterado. O comportamento desejado pode ser influenciado pela mudança de mente. Se nós mudarmos a nossa mente, o nosso jeito de pensar, quem já fez terapia aqui sabe disso, né? Que se nós mudarmos a nossa mente, o nosso comportamento vai ser o quê? Vai ser também mudado. Ela se foca nas conexões entre o que a pessoa pensa de si mesma ou da situação. A parte cognitiva, a mente, né? E com isso afeta a maneira como a pessoa age, a parte do comportamento. Concentra-se basicamente no que está acontecendo em sua vida agora, ao invés de ficar buscando só causas no passado. Ah, vou fazer você regredir, vou hipnotizar você para lembrar das coisas do passado. A teoria cognitiva comportamental não usa essas coisas. É a ciência utilizando os princípios da palavra de Deus. Olha lá Romanos 12, 2. Transformai-vos. Por quê? Renovação da nossa mente. Renovando a nossa mente, nós vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, quando nós buscamos conhecer aquilo que somos na pessoa de Cristo, você tem que saber quem você é na pessoa de Jesus. Às vezes a mente mente para a gente e nos coloca lá embaixo. Ah, eu sou um pobre coitado, eu sou um miserável, eu não sou ninguém, eu não faço nada dá certo na minha vida. Mas nós precisamos de conhecer aquilo que nós somos na pessoa de Cristo. Quando nós sabemos disso, nós temos oportunidade de desenvolver a nossa autoestima. E a nossa mente se renova. E ainda que o ambiente ao nosso redor seja o mesmo, nós passamos a não ser mais os mesmos. Então nós temos condição em Deus, de ser condições necessárias para seguir o curso, para não seguir o curso da sociedade. A sociedade insiste em ditar para mim e para você padrões de comportamento, que são muitas vezes corrompidos pelo pecado, por valores errados, e infelizmente, algumas pessoas que ditas cristãs caem nisso. Então, se você, pela palavra revelada de Deus, já conhece aquilo que Deus quer de você, aquilo que Deus quer fazer em você e através de você, por que insiste em olhar para trás? Deixe as coisas para trás. Tem algo melhor que é a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Gálatas 5, 7, 8. Corris bem. Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Essa persuasão não vem daquele que vos chamou. Então, que a lição da mulher de Ló nos sirva de alerta, que nós possamos prosseguir
para o alvo e fazer como o autor de Hebreus fala. Como eu gosto desse versículo que está lá em Hebreus 12, 1-2, que diz assim: portanto, nós também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, né, o autor e consumador da nossa fé. Tem embaraços no caminho, tem armadilhas no caminho, tem laços do passarinheiro no caminho, não é? Tem coisas no nosso caminho, né, pecados que às vezes tão de perto nos rodeiam, mas olhamos, corramos para Jesus. E essa senhora, né, a senhora Ló, deixou um triste legado para suas filhas, né, trouxe consequência para ela e para as famílias. Né, o lar vivia em conflito por fazer concessões com aquilo que contaminava. Eles tinham tolerância com os costumes imorais de onde elas viviam. Tanto é que as filhas dela haviam escolhido os moços incrédulos para se casar. E quando elas saem, né, nós vemos aí que essas moças também praticaram incesto com seus pais, embebedaram o pai delas, não é? Cada uma numa noite, para poder fazer sexo com o pai e assim dar continuidade à geração. E nós vimos que disso aí, não é? Nós sabemos que veio o povo moabita e o povo amonita, que foram constantes inimigos do povo de Deus. O costume do mundo, os valores do mundo estavam arraigados, né, naquelas vidas, né, que viram o exemplo da mãe. E para terminar, nós vamos ver aí, né, só terminando aí, as lições que são atemporais. A história aconteceu, mas as lições que elas nos trazem são atemporais. Nós vamos estudar, a partir de agora, a vida de várias mulheres na Bíblia. Nós sempre estudamos muitos homens, né? Mas agora nós vamos pegar uma série de lições das mulheres. E nós começamos com essa, né, a mulher de Ló. Então, fala o seguinte para a gente. A primeira lição: devemos obedecer a Deus e confiar em suas instruções, mesmo que isso possa parecer difícil ou desconfortável. Muitas vezes, o que Deus requer de nós, a gente olha e fala assim: nossa, mas isso é difícil, isso é desconfortável. Desobedecer traz consequências graves. Deus pune aqueles que desobedecem às suas ordens. Se obedecermos a Deus como Ló fez, a misericórdia do Senhor nos alcançará. Mas se rejeitarmos, pereceremos como a mulher de Ló. A nostalgia pode ser perigosa e pode nos impedir de seguir em frente. Devemos lembrar que Deus tem planos maiores para nós no futuro, em vez de ficarmos presos ao passado. Irmãos, tanta gente que não progride na vida, agarrada a traumas, a complexos do passado, a situações que viveram. Quando nós estamos em Cristo Jesus, tudo se fez novo. O Senhor quer nos libertar. Os traumas precisam ser tratados, os complexos precisam ser curados em nome de Jesus, não é? Nós precisamos largar as coisas do passado no passado para vivermos bem hoje e no futuro. Deus tem um futuro melhor preparado para nós. É importante colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas e seguir seus caminhos, em vez de seguir aos desejos mundanos e terrenos. A importância de nos mantermos firmes na fé e obedecer a Deus, até a necessidade de deixar para trás o passado e focar no presente e no futuro. E eu termino, né, com aquela bênção que está lá no Salmo 67, que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que sejam conhecidas na terra os teus caminhos e a tua salvação entre todas as nações. Amém? Que Deus tenha misericórdia de nós. Que nós possamos sempre nos lembrar da mulher de Ló, né? E pedir que Deus nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Vamos nos colocar de pé? Vamos orar, né? Vamos pedir ao Senhor que
nos ajude a olhar para frente, largar as coisas que muitas vezes nos prendem, que são embaraços na nossa vida. Pedir a Deus que nos ajude a tomar posição com Deus. Tem pessoas que ficam na igreja anos e não tomam posição com Deus. Não tomam a decisão de se batizar, de servir a Deus de verdade. Fica vivendo uma vida em cima do muro. Lembrai-vos da mulher de Ló. Para de ficar repetindo que Deus entende as suas vontades, os seus gostos pelo pecado, pelas coisas desse mundo. Para com isso, é tempo de crescer, de amadurecer, de se posicionar. Você que é pai, você que é mãe, nós somos exemplo dentro da nossa casa. Os nossos filhos estão olhando para nós, os nossos netos estão olhando para nós. Para de dar desculpa, né? Às vezes das nossas vontades, dos nossos desejos. Coloca isso agora na mão do Senhor e pede a Deus: Deus, me dá uma nova postura, me dá força, Senhor. Nos dá força, meu Deus, para olhar só para frente. Não nos deixe olhar para trás. Que nós possamos nos lembrar que a volta do Senhor Jesus está próxima. E que a palavra de Deus não muda. A palavra de Deus está recheada de promessas. Em relação a uma vida que obedece. Que serve a Deus de verdade. Mas também há palavras duras para aqueles que vivam a vida em conformidade com o pecado. Que não se importam com as coisas que vêm acontecendo ao seu redor, que não assumem uma postura de verdadeiro cristão, que não são verdadeiros exemplos para aqueles que estão dentro da sua casa, para aqueles com os quais convivem. Senhor, nos ajuda, tem misericórdia de nós. Senhor, faça resplandecer o teu rosto sobre nós e olha para o nosso coração. Se preciso for, Senhor, tem misericórdia. Tira o nosso olho, a nossa mão, a nossa perna, aquilo que nos impede de estar na tua presença, que seja arrancado de nós. E que possamos viver uma vida de santidade, louvando o Senhor em todo o tempo, engrandecendo o nome do Senhor e preparados para a vinda do Senhor que está próxima. Em nome de Jesus nós oramos. Que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a vida desta igreja, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe.